Irmãos, chegamos no momento da meditação na palavra do Senhor. Eu peço para você acompanhar a leitura que será feita do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 14 a 30. Mensagem hoje baseada em uma das parábolas do Senhor Jesus, a parábola dos talentos. Evangelho de Mateus, capítulo 25. A leitura será feita do verso 14 até o verso de número 30. Eu já queria que você fosse pensando aí, você e os seus botões, quais são os meus talentos? Pense aí. E o texto nos diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que não ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que texto maravilhoso, né? Jesus aqui, alguns dizem que é um momento escatológico do Evangelho de Mateus, capítulo 24, 25. O Senhor, ele traz essa história de 3 homens que tiveram a confiança do seu senhor ali, do seu patrão, seu chefe, e a eles foi confiado, né, algo que era de muita preciosidade para o seu patrão e as atitudes deles. E baseado nesse texto, meus irmãos, gostaria de meditar com vocês essa noite com o seguinte tema: a parábola dos talentos. A responsabilidade de desenvolver os dons recebidos de Deus. Nós temos essa responsabilidade. Cada um de nós tem uma responsabilidade que é dada pelo Senhor. E existe, juntamente com essa responsabilidade, existe uma expectativa do nosso Senhor, que entregou os talentos para nós, para saber o que é que nós estamos fazendo com ele. Se estamos saindo, negociando, se estamos frutificando ou se estamos enterrando os nossos talentos. Essa parábola, como eu disse, então, ela se encontra nessa chamada seção escatológica de Mateus. Escatologia, estudo dos últimos dias, por assim dizer. E nós temos aqui no Evangelho de Mateus essa seção no capítulo 24 e 25. Seção essa onde Cristo ele descreve os discípulos, como deve ser a vida dos discípulos entre a sua primeira e a sua segunda vinda. Da visão escatológica amilenista, da qual muitos presbiterianos fazem parte, nós já vivemos aquilo que nas Santas Escrituras é chamado como o período dos últimos dias. Esse período se deu na ascensão do Senhor Jesus e se encerrará com a segunda vinda dele. Nós já vivemos os últimos dias. Nós já aguardamos, né, novo céu e nova terra, já vivemos essa expectativa. O apóstolo Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, a tradução é nova criação ou nova criatura. A tradução muito boa seria: já faz parte da nova criação do Senhor.
E nesse período aqui, neste pedaço de Mateus, nessa sessão escatológica, se você olhar na sua Bíblia, do capítulo 24, dos versos 45 a 51, você vai ter uma parábola falando sobre vigilância espiritual. Depois ainda você vai ter uma falando sobre a preparação espiritual, e esta que nós lemos aqui no capítulo 25, versos 14 a 30, falando de fidelidade no serviço a Deus. Irmãos, a parábola dos talentos, ela ensina para nós que a espera cristã por Cristo não é e não deve ser uma espera passiva. Vamos sentar e cruzar os braços e ver e aguardar, mas deve ser ativa. Nós devemos fazer algo enquanto aguardamos o retorno do Senhor Jesus. A igreja não deve aguardar o retorno do Senhor em inatividade, sem fazer nada. Nós estamos aqui louvando e adorando e olhando para a palavra de Deus para aprender, para desta maneira agirmos. Não é apenas para você adquirir conhecimento. O Senhor, Ele não está tão preocupado com o quanto de conhecimento nós temos. Não que o conhecimento não seja importante, mas o quanto nós estamos praticando aquilo que nós aprendemos. A igreja, então, não deve aguardar o retorno do Senhor em inatividade, mas vivendo em serviço ao Rei. Lembra do versículo que nós lemos em Josué? Nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos servi-lo com integridade. O grande reformador João Calvino, falando sobre isso, ele certa vez escreveu assim: nada possuímos que não seja um depósito confiado por Deus, com a condição de que o usemos para a edificação do próximo. Nada nós possuímos que não seja um depósito confiado por Deus. Você tem o chamado para a liderança, você fala bem, você tem uma boa retórica, você tem facilidade de aprender, você tem facilidade nessa área, na outra, na área musical, na área do cuidado de crianças, jovens, adolescentes, melhor idade. Os dons que nós temos, nada, de acordo com Calvino, não possuímos que não seja dele. E olha que interessante como que o pecado ele desconfigura essas coisas. Hoje, na escola bíblica dominical, estudando sobre a vida de Sansão, nós percebemos ali que ele recebeu uma grande força de Deus, mas ele confiava na força, como se a força fosse um direito dele. Então ele estava confiando no dom, não naquele que entregou o dom. Mas Calvino diz que não. Nada possuímos que não seja um depósito confiado por Deus, com a condição de que usemos para a edificação do próximo. Então, podemos afirmar que o ponto central desta parábola é o seguinte: Deus exige fidelidade no desenvolvimento dos dons que Ele entrega para cada um de nós. E a gente pode organizar essa verdade em pelo menos 3 grandes verdades, 3 grandes lições. Vamos para a primeira lição, vai ser projetado aqui também. Baseado nos versos 14 e 15, nós aprendemos com essa parábola, a parábola dos talentos, que a soberania de Deus, ela está na distribuição dos dons. A soberania de Deus na distribuição dos dons. Veja mais uma vez versos 14 e 15. Eu vou ler aqui. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a um terceiro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O Senhor representa o próprio Cristo, que após a sua ascensão aqui, confiou a sua obra à igreja. O que é esse talento que o texto está dizendo? Alguém tem um talento aí? Porque tem um talento que é um chocolate, não é verdade? Se alguém tiver 5 talentos, me dê uns 4, eu como os 4 agora, eu levo um para casa ainda. Agora, segundo uma nota que eu vi na Bíblia de Estudo da Herança Reformada, se você não tem uma Bíblia de Estudo, adquira uma, é muito boa. Olha só que interessante. Falando sobre talento, essa Bíblia ela explica o seguinte, que talento é uma transliteração do termo grego para uma ampla quantidade de dinheiro. Cada talento equivale ao salário de um trabalhador em 6.000 dias, ou seja, 20 anos de trabalho. Vou fazer uma conta aqui, imagine que o salário... Vai ser difícil viver com o salário mínimo, né? Imagine que ganha 5 mil reais por mês. 5 mil em um ano dá 60, não é verdade? Em 10 anos dá 600, em 20 anos dá 1.200.000. Fazer uma conta rápida, mais ou menos, né?
Cada talento equivale ao salário de um trabalhador em 6.000 dias, ou 20 anos de trabalho. E a nota diz ainda o seguinte: simbolizam não apenas as nossas habilidades, mas todas as nossas capacidades e recursos, pois tudo nos é confiado por Deus para usarmos para a sua glória. No juízo, ninguém poderá se desculpar dizendo que Deus lhe deu mais responsabilidades do que poderia manejar. Porque, na verdade, o que a primeira lição diz? Que na distribuição dos dons, nós percebemos a soberania de Deus. A um ele deu quanto? 5. A outro ele deu 2, né? E a um terceiro ele deu 1. Os talentos não pertenciam aos servos. Pertenciam a quem? Ao Senhor. E isso revela para nós, irmãos, um princípio teológico fundamental. E a Escritura confirma isso. Né? Por exemplo, se você ler 1 Coríntios 4:7, o texto diz assim: que tens tu que não tens recebido? O que é que você tem, o apóstolo Paulo está dizendo, que você não recebeu? A classe musical ela é muito questionada, porque, de fato, muitas vezes, né, eu estou falando da classe musical pensando na classe dos cristãos, dos músicos evangélicos. E tem muito músico evangélico que exige demais. Eu vou para a igreja se vier uma limusine me buscar. Mas uma pessoa que tem um dom extraordinário para cantar, dessa perspectiva, ela não criou esse dom, ela recebeu de Deus para usar para o Senhor. E cada um de nós aqui na nossa área específica de trabalho. Os nossos dons, eles incluem o que, irmãos? Tudo, as capacidades intelectuais, dons espirituais, oportunidades ministeriais, oportunidade de você trabalhar, recursos materiais, tempo, influência, tudo isso. E como Paulo diz 1 Coríntios 4:7, que tens tu que não tens recebido? Então recebemos de Deus para devolver em frutos para Ele. Eu gosto muito de um teólogo reformado holandês chamado Herman Bavinck, e ele falando sobre essa questão dos dons, ele diz assim: a criação inteira é um dom da graça comum de Deus, e todas as capacidades humanas são concessões do Criador. Todas as capacidades humanas são concessões de Deus. Então quem é que dá os dons? Quem é o dono dos talentos? Era o Senhor. Não é porque ele entregou na mão do servo e falou: esse talento é teu. O talento é do Senhor, ele entregou com uma finalidade. E vemos esse ponto ainda, essa questão da diversidade, né, nessa distribuição de dons. O texto afirma que a um deu 5, a outro 2 e a outro 1. E aqui a gente vê a sabedoria soberana de Deus. A Escritura nos ensina, meus irmãos, que o Espírito Santo distribui dons de forma diversa. Os dons são de Deus. Os dons do Espírito. E Ele é quem distribui. 1 Coríntios 12:11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. E se nós entendermos isso, que de fato, né, é o Espírito Santo quem distribui os dons, conforme lhe apraz, isso deve eliminar pelo menos 2 erros no nosso meio. O primeiro erro, o erro da inveja espiritual, comparar o seu dom com o dom do outro. Quantas vezes, ao invés de passarmos o tempo ali desenvolvendo o dom que Deus tem para a nossa vida, a gente fica se comparando com o outro. Pastores fazem isso o tempo todo, se comparam os seus ministérios, as igrejas. Deus chamou para ficar naquele lado, a outro Ele chamou para ficar no outro. Eu faço parte de um grupo de pastores, Brasil afora, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Irmãos, tem pastores que estão passando cada dificuldade, cada luta. Igrejas que não têm o seu templo próprio e que não têm dinheiro para pagar o aluguel, e o dono do lugar está dizendo assim: vocês vão fechar as portas então, e o obreiro fica sem trabalho, mas foi chamado para estar ali. E muitas vezes a gente fica reclamando, né? Não só pastores e líderes, mas todos nós. Então, entender que é o Espírito Santo quem é o dono dos talentos, dos dons, e Ele distribui conforme lhe apraz, deve fazer a gente vencer isso, a inveja espiritual. E, em segundo lugar, o segundo erro, o desprezo pelos próprios dons. Ou seja, considerar insignificante aquilo que Deus nos deu. Para um, Deus dá o dom de cuidar das instalações aqui, de olhar, e aí a gente vai achar assim: nossa, que coisa mais sem graça. Não, é o Senhor quem chama.
Não podemos considerar de forma insignificante aquilo que Deus nos dá. Tem até um meme na internet dizendo assim, de um rapaz que está falando: eu trabalho dentro do fórum tal, dos assuntos específicos assim do governo. E você faz o que lá? Ele faz café. Ele trabalha lá naquele prédio tão importante. Mas o que ele faz lá? Café. O café é muito importante. Fica sem café para você ver. E um grande puritano também chamado John Owen, escreveu muito sobre santidade no meio do povo de Deus. Ele fala sobre diversidade dos dons e diz assim, que essa diversidade de dons na igreja é parte da sabedoria de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Deus vai chamar um para estar à frente, Deus vai chamar outro para estar no meio, vai estar outro atrás. E a gente tem que entender, né, que ao invés de ficar com inveja do dom do meu irmão, eu tenho que entender o seguinte, né, o que é que Deus tem entregado na minha mão, que talento Ele tem entregado para mim? Como é que eu tenho devolvido isso? Eu tenho saído para negociar, ou seja, eu tenho multiplicado, ou tenho enterrado, porque eu sei que o meu Senhor é muito zeloso. A gente vai chegar nesse camarada daqui a pouco aí. Né? Então a gente precisa entender isso. Aplicando teologicamente isso para nós, né, essa primeira lição aqui, né, entendendo a soberania de Deus na distribuição dos dons, eu diria o seguinte: Deus governa não apenas os eventos, mas também as vocações e as capacidades humanas. Irmãos, eu sempre conto uma história também que muito me marcou. Há muitos e muitos anos atrás, nós tínhamos um seminarista na igreja, lá em São Bernardo do Campo. Eu nem era casado ainda, muito tempo mesmo, deve fazer uns 30 anos isso atrás. E aí, de repente, ele juntou a moçada e ele falou assim: vamos fazer uma roda de perguntas teológicas. Você escreva a dúvida que você tem e você coloca e nós vamos sortear uma. E aí ele sorteou justo a pergunta que eu tinha colocado. E a pergunta que eu tinha colocado era algo que estava queimando o meu coração naquele momento. E eu perguntei: como saber qual a vontade de Deus para a minha vida? Só que na hora que ele pegou esse papel, ele falou: mas que pergunta boba, né? Vamos para outra. E jogou fora. Ali eu tive que controlar. Você acha que o espírito de Sansão falou assim: pega a queixada de jumento. Mas eu não fiz isso, né? E aí ele pegou uma outra que era muito teológica. É porque o Senhor diz: ai das que estiverem grávidas. Nossa, aqui temos um problema teológico, vamos... Mas eu estava questionando naquele momento. Eu quero saber como é que eu descubro. E ali ele perdeu a oportunidade de me ajudar. Mas a gente precisa entender isso. Deus governa não apenas eventos, Ele governa as vocações e as capacidades. É Ele quem distribui. E muitas vezes o que eu aprendi, você tem que buscar. Use a igreja da qual você faz parte. Pergunte para o pastor, para o presbítero, fala: eu quero servir, o que é que eu faço? Qual que é a necessidade que tem? E entra numa área, se não for essa, não me identifiquei com essa. O que a gente não pode fazer é enterrar o dom. Mas o texto ele continua, e a partir dos versos 16 a 18, nós temos uma segunda lição. A responsabilidade humana no desenvolvimento dos dons. A primeira diz da soberania de Deus em distribuir dons no meio do povo. Mas a segunda diz que existe uma responsabilidade humana em desenvolver esses dons. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, versos 16 a 18. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que o texto está mostrando para nós aqui? Que existia também a expectativa do Senhor, que era o dono dos talentos, em, retornando de viagem, na prestação de contas, saber o que é que fizeram dos talentos que eu entreguei. Né? Os 2 primeiros fizeram o quê? Negociaram e multiplicaram os talentos. Isso demonstra o quê? Que os dons eles devem ser o quê? Cultivados, desenvolvidos, colocados em prática. Você recebeu um dom de Deus, use para a glória dele. Não use para o teu nome, use para a glória do Senhor. Lembra de Isaías 43:7. Nós somos criados para o louvor da glória do nome de Deus. Recebemos dons para Ele. Estamos aqui cantando, louvando, orando, lendo a palavra para Ele. Dizendo: o Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa. Por isso nós estamos aqui. Essa parábola então ensina esse princípio importante para nós.
essa graça de Deus, irmãos, que nós muitas vezes e com alegria nós dizemos obrigado porque esta graça do Senhor, o Senhor tem mantido ela na nossa vida, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que renovam-se cada manhã. A gente não agradece a Deus assim, mas essa graça, ela não deve produzir em nós passividade. Ai, obrigado, Senhor, porque eu podia ser um perdido aí fora, mas o Senhor já me salvou, já estou salvo, aleluia. Mas ela deve gerar diligência na gente. Irmãos, não existe um ministério de não fazer nada. Qual que é o seu ministério? Não, eu não faço nada, só recebo. É um erro, gente. E muitas vezes, quando a gente está nesse ministério, a gente ainda reclama, não gostei hoje do culto, não. Mas o culto foi para você? Foi para Deus. A teologia reformada sempre rejeitou essa ideia de que a soberania de Deus, a soberania divina, anula a responsabilidade humana. Não combina. Um grande teólogo chamado Luiz Berkhoff, falando sobre isso, ele diz: a graça regeneradora não destrói a atividade humana, mas a restaura e a dirige. A graça regeneradora, a graça de Deus, não destrói a atividade humana. Mas o que ela faz? Ao contrário, ela restaura e dirige. Ela vai fazer com que a atividade humana, que talvez estivesse centrada na minha própria vontade, são as minhas coisas, é o meu tempo, é o meu dinheiro, são os meus dons. Eu consegui tudo, alcancei tudo com o trabalho das minhas mãos. É quem que te mantém vivo. É verdade? Mas às vezes a gente se esquece disso. Então essa graça, segundo Berkhoff, ela regenera, né, este entendimento. E este que antes vivia só para ele, agora vai viver para a glória de Deus. E nessa lição nós temos um princípio aqui. Então, nesse exemplo dos dois primeiros homens, o princípio da frutificação. Porque esses servos aqui, se você olhar para a palavra, eles não apenas preservaram os talentos, eles fizeram o quê? Eles multiplicaram os talentos. O que recebeu 5 saiu a negociar e conseguiu e conquistou quantos? Mais outros 5. E o que recebeu 2? Isso ecoa, irmãos, o ensino de Jesus. Porque lá em João 15 ele diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então o Senhor, Ele quer que nós tenhamos na nossa vida, em primeiro lugar, essa preocupação. Quais são os talentos, os dons que Deus tem me dado? Onde é que Ele quer que eu trabalhe para a glória dEle? E no momento em que nós entendemos, esse é o meu ministério, então, legal, como é que eu faço para que Deus seja glorificado através disso? É esse desejo dele para nós. E um segundo princípio que nós temos aqui nessa lição fala sobre a questão da negligência espiritual, porque, diferentemente dos dois primeiros, o que o terceiro servo fez? Ele enterrou o talento. Ele recebeu o talento do seu chefe, do seu patrão, do seu senhor. Mas o que ele fez? Ele não cometeu um pecado escandaloso. Ele ficou com medo. Você sabe o que eu aprendi quando eu era criança? Quando eu era criança, eu pensava que medo era um sentimento exclusivo de criança. Aí eu virei um adulto. Sabe o que eu descobri? Que adulto também morre de medo. A gente tem medo de um monte de coisa. Quer ver uma coisa? Para um homem, nós somos fortes. Deixa o homem ficar gripado. Ele já fica com medo de morrer. Uma gripe. Alguém conhece alguém assim? A gente tem medo. Lendo o livro do pastor norte-americano chamado Craig Groeschel, escreveu O Cristão Ateu, ele diz que ele viveu e conviveu anos e anos com medo de chegar no final da vida dele e não ter dinheiro para sustentar nem ele nem a sua família, um pastor. Nós temos muitos medos, e este homem talvez não cometeu um pecado, não foi pego assim como vimos hoje também pela manhã, como uma mulher que foi pega em adultério. Ele teve medo e enterrou o talento dele. Sabe qual foi o pecado dele? Foi o pecado da omissão. Ele escondeu, ele enterrou.
grande pastor falecido há pouco tempo, chamado R.C. Sproul, falando sobre isso, ele escreveu o seguinte: a parábola não condena apenas o mal ativo, mas também a negligência espiritual. Negligência espiritual é pecado. E essa é uma advertência profunda para a igreja dos nossos dias. Nós precisamos entender, irmãos, muitos cristãos não vivem em rebelião aberta contra Deus. Sabia? Muitos cristãos não estão em rebelião contra Deus, mas também não produzem fruto para o reino. Não tem essa preocupação. O que é que eu estou produzindo para Deus? Que dom que Ele me entregou? O que é que eu tenho feito? Aonde eu sirvo? Aonde eu estou ali na igreja para servir os irmãos? Para servir a Deus? O que é que eu tenho feito? Então, a gente precisa aprender também com a omissão desse terceiro homem. Né? Ele não estava, talvez, vivendo um grande escândalo. Não estava escondendo algo, mas teve medo. Recebeu, né, um talento e enterrou. Uma aplicação pastoral para nós aqui: Deus espera que a gente faça o quê? Que nós desenvolvamos os dons que Ele nos dá. O conhecimento bíblico, a maturidade cristã, o serviço no reino do Senhor. E na igreja local, na igreja onde nós servimos a Deus, nós temos oportunidades. Nós temos oportunidade de servir. E a gente precisa começar a buscar isso aqui. Tem um pastor que eu nunca lembro o nome dele, eu já li vários livros dele, mas ele escreve, daqui a pouco eu lembro, é um pastor norte-americano que ele escreveu um livro chamado Descontentamento Santo. Esse pastor, ele se afastou do ministério porque ele foi acusado de ter um caso com a secretária dele. Era um pastor muito conhecido, grande escritor, me fugiu o nome dele agora, mas ele escreveu um livro fantástico chamado Descontentamento Santo, e ele contava o seguinte: que um irmão na igreja chegou um dia e ele percebeu que tinha um vaso de planta, e não era um vaso de plantas assim, não era artificial, eram plantas de verdade, e ele começou a perceber que acho que estava faltando uma água ali. E aquele irmão ficou preocupado, falou assim: pô, será que ninguém está vendo? Está lá na frente. E aí ele veio na outra semana. E quando ele veio na outra semana, ele ficou irado, porque quando ele viu, falou: já está começando a perder a cor, está morrendo. E ninguém percebe. Aí no outro culto, na outra semana, na hora que ele chegou, as flores já estavam mortas, e ele ficou estressado. Mas ninguém está vendo. Aí o pastor falou assim: pois é, ninguém está percebendo, e você está percebendo. Será que Deus não está chamando você para cuidar disso? E ele pergunta então: qual é o seu descontentamento santo? Ah, minha igreja tem essa dificuldade. Às vezes você está percebendo isso. Será que Deus não está chamando você para se dispor nesse quesito? Eu achei muito interessante ele falar, porque o Senhor de fato espera que desenvolvamos dons, que a gente desenvolva o nosso conhecimento bíblico, a maturidade, o serviço do reino. Devemos fazer isso. A vida cristã, meus irmãos, é crescimento progressivo. Não é passividade, né? É a gente tomar a decisão de desenvolver os dons que nós recebemos. Mas uma terceira lição que nós aprendemos, dos versos 19 a 30, fala sobre a prestação de contas diante de Deus. O Senhor, Ele não conta apenas, o Senhor Jesus não conta apenas que os dois primeiros homens, os servos, receberam e saíram, né, e deram frutos através dos talentos que receberam, e o terceiro omitiu. Mas Ele mostra para nós, né, a realidade da prestação de contas. Então, olha o texto bíblico a partir do verso 19. O texto diz assim: depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, e entra no gozo do seu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Mais uma vez, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, e entra no gozo do seu Senhor. E aí, a omissão do terceiro. Chegando por fim, o que receberam talento, disse: Senhor,
sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberei com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É interessante depois você ler mais uma vez também João 15. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Todo ramo que estando em mim der fruto, né, será cortado para que produza mais ainda. E aquele que não der fruto será cortado e lançado fora. O texto está afirmando aqui, irmãos, e o verso 19 fala isso. Depois de muito tempo, volta o Senhor daqueles servos e ajusta conta com eles. O que o Senhor Jesus estava ensinando? Uma realidade escatológica fundamental. Todo servo de Cristo vai prestar contas a Ele. Todos nós. Temos garantido a nossa salvação, mas vamos prestar contas ao Senhor diante daquilo que Ele entregou para cada um de nós fazer. Sabia disso? Isso corresponde também ao ensino de Paulo. Segundo aos Coríntios 5,10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. E aqui, irmãos, também nós temos uma realidade, a realidade de um elogio divino. Por quê? A parábola conta que 2 servos fiéis ouviram: muito bem, servo bom e fiel. E sabe o que isso ensina para nós? Que o Senhor não elogia a quantidade absoluta, Ele elogia o quê? A fidelidade. Muito bem, vocês fizeram o que eu esperava. Não é porque um recebeu 5 e ele multiplicou 5, e se ele multiplicasse apenas 3. Não, a questão não é essa. A questão é que eles entenderam que o seu Senhor era um Senhor zeloso, era um Senhor que ceifa onde ele não semeou. Era um homem de resultados. E quando a gente olha para essa questão da prestação de contas a Deus, irmãos, isso tinha que deixar a gente pelo menos incomodado. E com a bênção de Deus, profundamente incomodados. Incomodado a ponto da gente não dormir. Sabia? Sabe por quê? Porque este que conta esta parábola, ele tem outros textos que deveriam mexer com cada um de nós e fazer a gente pensar. Por exemplo, se o Thomas conseguir colocar para nós aqui, Lucas 6:46. Jesus, certa vez, ele fez uma pergunta para alguns que o seguiam: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Eu procurei na minha biblioteca em casa um livro de um professor meu, já teve aqui em Botucatu, Carlos Borges, escreveu um livro sobre revitalização, e ele disse assim, que se nós não nos envolvermos, e não é uma ideia só dele, mas ali no livro ele também trabalha, se não nos envolvermos com aquilo que Deus nos manda fazer, não importa as outras coisas que Ele não mandou fazer. Ai, Senhor, olha, eu fiz a festa tal na igreja, eu fiz um encontro assim, eu fiz um jantar assim, nós fizemos evento para crianças, para jovens, adolescentes. Agora, tudo isso é bom, a gente pode fazer. Mas se a gente não fizer aquilo que Ele mandou fazer, nós estamos enterrando o talento. O outro texto, que é o texto de Mateus 28, versos 18 a 20, fica mais claro da gente entender o que eu estou querendo dizer. Se pudesse ser projetado aqui, Mateus 28, versos 18 a 20, o texto diz que Jesus, aproximando-se dos discípulos, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembra desse texto? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos juntar esses 2 versículos? Aqui, no verso 19, ele diz: ide, portanto, e façam discípulos. E o texto de Lucas: por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu mando? Você quer que Jesus chegue para você e diga assim: por que você não fez o que eu mandei? Se você não quer, nós devemos nos envolver no discipulado.
Cada um de nós. Ah, mas é porque o pastor na igreja não fez. Cada um de nós a gente deve ter esse envolvimento com isso. Aqui, irmãos, olhando para esses textos, a pergunta que a gente deveria fazer é para nós mesmos: nós estamos obedecendo? Nós recebemos esse talento do Senhor. Nós estamos fazendo o quê? Negociando, gerando frutos? Ou estamos enterrando? O servo que recebeu 2 talentos recebeu o mesmo elogio daquele que recebeu 5. Que interessante, né? Jesus podia ter contado assim: não, ao que recebeu 5 e multiplicou ainda outros 5, teve um papel de destaque. Não, ele elogiou da mesma maneira os 2, porque os 2 geraram frutos. E lembra de João 15? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Um grande comentarista bíblico também, chamado Matthew Henry, ele escreveu certa vez o seguinte: Deus mede a nossa fidelidade não pelo tamanho do dom, mas pela diligência do uso dele. Então, como é que nós estamos trabalhando os dons que Deus nos deu? Uma lição também aqui dentro dessa terceira fala sobre o juízo sobre a negligência. O terceiro servo, ele é chamado o quê? De servo mau e negligente. E olha que interessante, esse servo acusa o Senhor de ser severo. Está lá no texto. Eu sei que o Senhor é severo, então eu tive medo e eu escondi o que era teu. E aqui, quando ele acusa o Senhor dele então de ser severo, a gente tem a raiz do problema. E que muitas vezes pode fazer com que nós façamos a mesma coisa, enterremos aquilo que Deus está nos dando. Que é o quê? É uma visão distorcida de Deus. Não podemos ter uma visão distorcida de Deus. Jonathan Edwards, ele escreveu o seguinte acerca desse tópico: ideias erradas sobre o caráter de Deus são a raiz de muitas desobediências humanas. Quando alguém vê Deus como um tirano, não como um ser gracioso, isso gera o quê? Medo e paralisia espiritual. Tem muita gente que tem medo de Deus. Não, eu não vou me envolver porque esse negócio é muito sério. Não tenho condição, eu não tenho capacidade de fazer. Mas quem dá a capacidade é Deus. Quem chama é Deus. Quem distribui os dons é Deus. A gente tem que romper essa barreira do medo. A gente tem que romper a barreira da passividade. A liderança da igreja que se vire. Não, não é assim. É um chamado para cada um de nós. Não podemos ter essas ideias erradas. E um outro erro também é relacionado com a perda desse movimento escatológico aqui. O talento, ele foi o que? Retirado do servo inútil. E isso demonstra também para nós um princípio espiritual profundo, que diz o quê? Que dons não utilizados são dons perdidos. Dons não utilizados são perdidos. Negligência espiritual produz esterilidade. Caminhando para o final, meus irmãos, algumas aplicações para a gente pensar na vida de cada um de nós aqui. Em primeiro lugar, todo cristão recebe dons de Deus. Todos nós. O problema pode ser que você ainda não descobriu qual que é, e talvez você não descobriu por estar distraído e não estar pensando nisso. Se for o caso, tomara que a gente fique incomodado em saber qual é o dom que Deus me deu. Mas todos recebemos. Não existe crente sem chamado. Não existe crente sem dom. Porque quem distribui é o Espírito Santo. Cada um de nós possui um papel importante aqui no corpo de Cristo. Quer ver uma coisa? Eu vou ler o texto que nós lemos hoje, na abertura da escola dominical, um dos 2 textos, que é o texto de Romanos 12, os versos 3 a 8. Eu vou ler Romanos 12, do 3 a 8, diz assim: porque pela graça que me foi dada, Paulo está escrevendo na igreja de Roma, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense de acordo com a medida da fé, pense com moderação, não pense de você além do que convém, mas pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha só o que ele diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé.
se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Ele diz 2 vezes aqui, né? Segundo a graça que nos foi dada, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Está aí, depois você marca na sua Bíblia, verso 3. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Verso 6. Segundo a graça que nos foi dada. Nós temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, quando nós olhamos e oramos e agradecemos a Deus pela graça dele na nossa vida, devemos entender que estamos agradecendo não apenas pelo favor de Deus, não apenas pela salvação, mas também pelo chamado a sermos ativos no corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte. Isso é graça de Deus, irmãos. Isso é graça de Deus. Eu sempre penso, até brincamos aí esses dias, a gente fala muito de futebol aqui, não é verdade? Se você pega o Cristiano Ronaldo, se você fala assim, fisicamente, ele está melhor do que eu, acho que ele está melhor fisicamente do que qualquer um de nós aqui, né? Se ele sair correndo, acho que ninguém corre igual o Cristiano Ronaldo. Não é verdade? Se cuida. Mas se ele não tem Cristo, espiritualmente ele é morto. E nós temos Cristo, então nós temos a capacidade, né? Porque, segundo a medida da fé, segundo a graça que Deus repartiu a cada um de nós. Então, seria uma pessoa, esse atleta, sem Cristo, ele estaria completamente perdido. Ao passo que nós, né, espiritualmente falando, estamos muito melhores. Infinitamente melhores, porque em Cristo nós somos nova criação. Você percebe? Tomara que ele seja um cristão. Né? Não sei se é ou se não é. Agora, precisamos entender isso. Então, essa primeira aplicação, todos nós recebemos dons de Deus. A segunda aplicação para nós aqui, Deus espera crescimento espiritual de todos nós. É a expectativa que Ele tem por nós. Meus irmãos, a vida cristã envolve o quê? Amadurecimento, desenvolvimento, frutificação. E essa graça de Deus produz vida ativa. Como é que a gente faz isso? Leia a palavra. Como é que a gente faz isso? Ore. Esteja ativo na igreja onde o Senhor tem te colocado. Tenha relacionamentos. Envolva-se. Olhe. Peça para Deus para que os teus olhos se abram. Ore a Deus. Senhor, qual que é o descontentamento santo? Lembrei do nome do pastor Bill Hybels. O Bill Hybels, ele escreve esse livro, Descontentamento Santo. Então, Senhor, qual que é o descontentamento santo? O que é que o Senhor quer que eu faça? Aonde que o Senhor quer que eu sirva? Às vezes você vai estar errado, irmão, mas você está tentando. Você não está passivo. Percebe? É isso que é. Deus espera esse crescimento espiritual. Essa segunda aplicação. Terceira, a fidelidade será recompensada. Porque Cristo promete aqui, aqueles 2 primeiros, entra no gozo do seu Senhor. Ou seja, isso aponta para a recompensa, né, de comunhão eterna com Deus. O pastor John Murray, ele escreveu o seguinte: a recompensa prometida por Deus é a expressão da sua graça, não do mérito humano. Então que a gente possa buscar isso. Concluindo, meus irmãos, essa parábola nos apresenta essas 3 verdades fundamentais. Deus soberanamente distribui dons aos seus servos. Ele exige fidelidade no desenvolvimento dos dons e ele pedirá contas daquilo que fizermos com o que nós recebemos. A pergunta central que deveremos fazer para nós aqui não é quantos talentos você recebeu, quantos talentos eu recebi, mas o que é que eu tenho feito com os talentos que eu recebi? Talvez uma outra, eu estou utilizando os talentos que recebi do Senhor para o meu próprio uso ou eu uso ele para a glória do Senhor? Se é o Espírito Santo quem distribui dons, e ele distribui a todos, né? Nós vimos isso também no texto de Romanos. Como é que nós estamos usando isso aqui? Eu queria encerrar só lembrando de pelo menos 3 passagens que nos ajudam a fazer o que deve ser feito, ou seja, no desenvolvimento de talentos, no desenvolvimento dos dons. A primeira está em Eclesiastes 9:10. E Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.
Olha que coisa maravilhosa. O Senhor nos dá a oportunidade e nos chama, através desse versículo maravilhoso, a gente fazer para a glória de Deus. Não é verdade? Fazer conforme as nossas forças. Provérbios 14, 23 diz assim: em todo trabalho eu aproveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Eu desejo, eu quero crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Aí quando a gente tem a oportunidade, a gente não faz. São meras palavras. Né? Muitas vezes nós cantamos, né? Jesus Cristo mudou o meu viver. Né? Jesus Cristo mudou. Nós cantamos, Jesus, eu só tenho a Ti. Né? Nós cantamos, Espírito, enche a minha vida. Se eu sair daqui e eu não fizer nada para que o Espírito enche a minha vida, são só palavras, concorda? Ao passo que devem ser orações para nós. E o último versículo, irmãos, Provérbios ainda 16, 3, que diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. São apenas alguns para a gente lembrar de que o Senhor ele nos chama a trabalhar. Ele nos chama a desenvolver dons. E eu gostaria, humildemente, eu peço isso diante de Deus, já em oração antes de vir aqui apresentar essa mensagem, de que vocês soubessem de que a oração vai nesse sentido. Senhor, esclareça para cada um de nós o que é que o Senhor espera da gente. Quais são os nossos talentos? Esclareça o que o Senhor tem, esclareça como o Senhor nos quer usar. Porque nessa igreja, meus irmãos, nós estamos aqui interessados na glória de Deus. Porque aqui nós devemos nos interessar, assim como nós mencionamos na semana passada, a nossa oração deve ser, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui nós estamos preocupados com isso. E nós estamos fazendo tudo que nós estamos fazendo aqui para a glória de Deus. A Tati está ali dando aula, as irmãs aqui pela manhã no departamento infantil, ensinando as crianças, para quê? Para a glória de Deus. Nas aulas da escola dominical, nas reuniões de oração, nós estamos lendo a palavra, nós queremos aplicá-la. Na área musical da igreja, o conjunto de louvor está aqui ensaiando. Para quê? Para a gente aparecer? Não, para a glória de Deus. Esse sentimento de que para a gente aparecer é algo que a gente sempre tem que lutar contra, né? E a gente tem que pedir isso, que o Senhor cresça e nós diminuamos. Então nós devemos estar aqui para isso. Eu gostaria, do fundo do coração, que você fosse para sua casa sabendo de que o Senhor tem uma expectativa em relação à sua vida. Agora é aquela hora que você não olha para o seu irmão e fala, tá vendo? É para você. Não, é essa palavra para a gente assumir para nós. Para cada um de nós aqui, o Senhor tem essa expectativa. E Ele tem, né, nos dado essa graça. Esta graça não da passividade, mas da ação para a glória, para o nome do Senhor. Pergunta, você quer viver para a glória de Deus? Você quer desenvolver os dons? Eu quero te convidar a fechar os olhos. Se você quiser fechar os teus olhos agora, faça a pergunta para o Senhor. Senhor, o que o Senhor espera da minha vida? Como o Senhor quer que eu responda essa mensagem? Porque a sua resposta pode ser diferente, a resposta para você, da resposta para o seu irmão. É uma questão muito pessoal. É uma questão para a gente refletir aqui. Senhor, o que o Senhor espera de mim? Eu estou aqui, ó Pai. Disponha-se a ser um vaso de honra usado para a glória de Deus. Diga, Senhor, abre os olhos do meu coração, me faça entender, me faça enxergar o que o Senhor quer. Eu estou aqui, Deus. Eu sou limitado, eu sou pequeno, mas eu confio na Tua graça. Eu confio no Teu amor, nesta graça maravilhosa que me permite servir ao Senhor. Que seja desejo do meu coração, Senhor, servi-lo. Viver para a glória do nome do Senhor. Me ajuda nisso. Ore sinceramente desta maneira diante de Deus. Senhor, nosso Deus, amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos lembra de verdades maravilhosas, ó Deus, para agradecermos ao Senhor. Verdades que nos dizem que nós somos o Teu povo, o povo que se chama pelo Teu nome.
de que em Cristo nós somos mais que vencedores. De que, ó Deus, todos nós temos dons, porque o Senhor é o dono dos dons, dos talentos, e o Senhor os distribui na pessoa do Espírito Santo conforme lhe apraz, de acordo com a tua vontade. Muito obrigado, porque pela atenção à palavra, Deus, pelo reconhecimento daquilo que o Senhor revela na tua palavra, nós percebemos de que não existe cristão sem dom. E se alguém aqui, ó Deus, ainda não sabe como servir ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, esclareça na mente deste irmão, dessa irmã, que ele e que ela se sintam chamados, ó Deus, pelo Senhor, e que desta maneira o Senhor esteja movendo esta igreja, para que todos aqui trabalhemos para a glória e honra do teu nome. Que não sejamos como aquele servo negligente que teve medo e que enterrou o talento que recebeu do Senhor, mas que sejamos como aqueles que receberam e saíram e negociaram e geraram frutos, ó Deus, porque o Senhor diz na tua palavra de que quando nós geramos frutos, o Pai, o nosso Pai amado, o nosso Pai que está nos céus, é glorificado. Nisto é glorificado, meu Pai, em que deis muitos frutos e que sejamos assim. Para isso precisamos, ó Deus, da tua graça, da coragem vinda do Senhor. Para isso precisamos da capacitação vinda do alto do Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos encontre, cada um de nós, fiéis àquilo que o Senhor tem para a vida pessoal de cada um aqui. E que, como comunidade da fé, que sejamos, ó Deus, esta reunião de irmãos, uma família que vive para a glória do nome do Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, nos faça vencer o medo, nos faça vencer, ó Deus, qualquer sentimento que venha a nos distrair, ó Deus, desse propósito de viver para a glória do nome do Senhor. Nós somos pequenos, fracos, o Senhor sabe disso. Mas é como a tua palavra diz, ó Deus, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Nós somos morada do Espírito Santo do Senhor, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Mais uma vez pedimos que o Senhor nos perdoe pelo nosso erro, pelos nossos pecados e que nos encha de desejo de servirmos ao Senhor com alegria. É a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E que a gente possa louvar a Deus, que a gente possa pedir o auxílio dele para isso. Eu tenho certeza que ele deseja olhar para cada um de nós aqui e perceber que nós estamos motivados, nós estamos envolvidos, né, com esse desenvolvimento dos talentos que ele tem dado. Ele tem dado talentos inúmeros para nós. Né, que a gente, em Cristo Jesus, que a gente vença. Em Cristo e por Cristo e para Cristo, que a gente vença toda distração para viver para a honra e glória dele. Amém?